Obrigado, então, professor Nestor, obrigado pelo convite, né, de estar aqui. E ao longo da nossa fala, nós vamos colocando um pouco mais sobre a experiência de trabalho, sobre a docência, sobre o trabalho no serviço público. O tema que hoje eu vou abordar, atendimento para pacientes, para pessoas com necessidades especiais, é um tema complexo. Né? Nós poderíamos começar aqui pelo conceito, né, de pacientes especiais, que na odontologia esse paciente é considerado especial, todo aquele usuário que apresente uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica convencional. Então, por esse conceito amplo, né, às vezes nós temos até um certo medo em abordá-lo. Mas ao longo da palestra eu vou mostrar para vocês que com algumas formas de abordagem, de sistematização da assistência, o atendimento a esse tipo de paciente fica bem mais simplificado. Tá? Bom, então diante desse conceito que foi explanado, a gente observa que os serviços, de uma certa forma, eles devem se organizar para ofertar um atendimento prioritário, principalmente no âmbito da atenção primária. Né? Então, o CEL, onde eu trabalho atualmente, ele procura fazer uma ponte, uma ligação com a atenção primária, que é por onde o paciente entra, é avaliado inicialmente e depois encaminhado ao CEL. Novamente, a unidade de referência especializada e também hospitalar, né? Que seria um próximo passo desse paciente lá no CEL, onde nós não conseguimos, por exemplo, resolver um problema mais complexo. Tá? Inclusive no hospital, com a necessidade da anestesia geral. Bom, o atendimento a essas pessoas, por requerer uma atenção em todos os níveis de complexidade, impõe a necessidade de um rigoroso trabalho integrado da equipe de saúde. Então, trabalhar com paciente especial requer um número de profissionais especializados e que entre eles haja a transdisciplinaridade. Nós temos que fazer uma articulação com os profissionais para que esse paciente seja adequadamente atendido e seus problemas resolvidos. Então, isso, na verdade, consta do Caderno de Atenção Básica, né, 2008. Tá? Entendemos também que, com essa expansão do conceito de atenção básica, né, que preconiza a integralidade, tá? E, consequentemente, o aumento da oferta, né, de diversidade de procedimentos, faz-se necessário também investimentos que propiciassem o aumento, ou melhor, propiciassem aumentar o acesso aos níveis secundários e terciários de atenção. Então, nesse caso, o que a gente vai observar é que a Política Nacional de Saúde Bucal, então, a partir da criação dos centros de especialidades odontológicas, veio para suprir essa necessidade da demanda da atenção básica. Tá? Bom, com relação ao Centro de Especialidade Odontológica, onde nós trabalhamos hoje, é um CEL do tipo 2, né, com a criação em 2006. Então, nós temos hoje 11 anos de atuação no CEL de Itajaí, né, com uma particularidade. Né? O CEL de Itajaí, ele tem profissionais na área da periodontia, na área da cirurgia, da endodontia, odontologia para pacientes especiais e odontopediatria e radiologia, que não fazem parte dos especialistas, nós também temos fazendo parte do nosso CEL, incluindo também a prótese total. Bom,
Eu trago aqui para o atendimento, né, para a abordagem ao paciente especial, uma metodologia que é usada no nosso serviço, baseada na experiência também de docência. Então, na Faculdade de Odontologia da Univale, onde eu leciono há mais de 20 anos, nós usamos uma metodologia que, como eu falei no início, né, no conceito de pacientes especiais, por ser um conceito amplo, nós, utilizando essa metodologia, nós conseguimos simplificar o atendimento. Nós conseguimos desmistificar o atendimento. Porque quando se fala em paciente especial, a gente sabe que o profissional ele tem muito receio, ele tem medo, ele fica muitas vezes impactado em atender um paciente especial. Ao final da apresentação, a gente tem alguns casos clínicos que nós vamos mostrar que realmente, numa primeira visão, a gente tem um certo impacto com alguns pacientes, mas depois, utilizando a metodologia que eu vou descrever agora, ela faz com que a gente fique com mais segurança no atendimento. Então, como é que nós trabalhamos lá na Univale e trabalhamos também no serviço público, né? Obviamente que nós precisamos de uma anamnese, sem conhecer o paciente, os detalhes de sua vida, de sua profissão, enfim, é difícil de a gente manter um vínculo inicial com ele. Então, a anamnese é fundamental, né? Nós temos uma avaliação do risco médico, que é importante para definir se esse paciente está compensado ou não, né? Se ele não estiver compensado, ele precisaria ser encaminhado a um serviço médico para adequar o seu tratamento, sua terapêutica, né? E é claro que, por último, um protocolo aplicado à condição especial, né? Então, eu vou passar algumas observações de cada item. Então, com relação à anamnese, como eu já falei antes, a gente vai conhecer o paciente, né, através de dados de identificação, a profissão dele, né, se é uma profissão noturna, diurna, enfim, a carga horária de trabalho, o estado civil, né, a constituição familiar, a moradia, né, uma moradia com um mínimo de recursos, né, sanitários, enfim, a renda, para ver se ele está adequado, se ele tem uma condição financeira que possa adquirir alguns medicamentos um pouco mais específicos ou mais elaborados, enfim, né? E obviamente o primeiro contato, né? Eu coloquei aqui um desenho, uma foto de uma mão. Essa mão ela tem as falanges distais um pouco dilatadas, né? Características aí de um dedo em baqueta de tambor. E acredito que num cumprimento inicial com o paciente, a gente já perceberia que ali tem um problema cardíaco, né? Bom, na sequência, a história da doença, isso também é importante para depois determinarmos o risco médico, né? A doença, a história atual, a pregressa, né? Os medicamentos que ele faz uso, ou já fez uso, as internações que ele teve ou não, os efeitos colaterais que são importantes na nossa condição bucal, né? Conhecimento do paciente quanto à doença, aqui é importante frisar que o paciente que tem uma doença sistêmica, ele tem, por exemplo, já teve alguma situação emergencial e ele sabe descrever essa emergência, o que para nós nos ajuda muito, né? As alergias, pode haver alguma situação na odontologia que cause alergia, né? Uma prescrição inadvertida de uma penicilina, sem a gente ter checado se ele é alérgico ou não, né? História de sangramento e experiências anteriores com o tratamento odontológico. É importante saber como ele foi tratado, o que ele vivenciou, né? Eu trago uma outra imagem de um paciente com enfisema pulmonar. Esse paciente, na verdade, já sabia usar o oxigênio, sabia usar uma sonda, enfim. Então, a gente não pode desprezar esse conhecimento que o paciente tem da sua própria doença, da sua experiência. Bom,
Passando para a avaliação do risco médico, é onde nós vamos estabelecer se esse paciente está apto ao atendimento odontológico sem que haja alguma intercorrência, né? Costumo dizer aos meus alunos que nós temos que checar se o paciente está compensado. O que é estar compensado? Se a medicação em uso está fazendo efeito, se ele não teve internações recentes, né? Se ele não teve algum efeito colateral de medicações, enfim, ele estaria nesse caso compensado, né? Nós avaliamos também usando as informações da anamnese, né? Do exame físico, né? Bucal, intra e extrabucal, e exames complementares se necessário, certo? E é claro que existe aí algumas formas de avaliação, né? Uma delas é o ASA, né? Adaptado à odontologia, que não é completo, mas é uma forma de avaliar se o paciente está compensado ou não. Aqui eu coloquei algumas imagens também, onde nós devemos ter noção de uso de aparelhos, né? O esfigmomanômetro, um glicosímetro, isso nos ajuda também durante o atendimento. Bom, eu queria fazer uma ressalva com relação a essa parte anterior, deixa eu voltar rapidamente aqui, com relação à avaliação do risco médico, né? Que dentro da formação acadêmica, a gente ainda vê uma certa limitação do nosso acadêmico, porque o ensino ainda é voltado para a boca. Nós temos, na verdade, que ampliar essa visão, uma visão mais sistêmica, né? Então vejam que com especialidades como a acupuntura, a odontologia hospitalar, a odontogeriatria, essas especialidades, elas abordam o paciente amplamente, como um todo. Então eu coloquei duas imagens ali embaixo, a primeira do indivíduo com exoftalmia, que é um sinal característico de hipertireoidismo. Esse sinal está na face dele. Se eu não percebo aquilo ali, eu posso estar proporcionando um agravo da sua doença, talvez ele nem perceba que seja isso, né? E na outra imagem, uma imagem de lúpus característico, está numa região nossa de cabeça e pescoço e não pode, creio eu, não pode passar desapercebido. Bom, dentro desses pontos que eu coloquei no slide anterior, também é importante, dentro da formação do acadêmico, que ele estude o corpo humano integralmente. Então, começa lá na anatomia geral, começa na fisiologia geral, na patologia geral também, o conhecimento do corpo como um todo. Então, eu tenho aqui embaixo uma imagem das artérias do corpo. Como é que eu posso falar de pulso arterial se ele não viu uma artéria, né? Se ele só viu cabeça e pescoço? Então, essa observação, ela ajudaria a reforçar esse conhecimento mais sistêmico do indivíduo. Também trago uma imagem de uma urticária, né, que pode muitas vezes passar desapercebido, mas é algo alérgico, alguma coisa alérgica acontecendo com esse paciente. Bom, por último, dentro da metodologia, eu tenho os protocolos odontológicos aplicados à condição especial, né? Então, as ações que a gente vai definir odontologicamente, né, elas são definidas a partir de quê? De um risco médico. Então, nenhum procedimento odontológico será executado se o mesmo alterar o quadro sistêmico ou desencadear uma emergência médica. É o que nós queremos. A autorização médica, por si, não garante que o paciente esteja seguro quanto ao seu quadro sistêmico durante o atendimento odontológico. Essa observação da autorização, entre aspas, é justamente por quê? Porque muitos profissionais acham que o dentista pode executar um procedimento odontológico no paciente sistêmico a partir do que o médico coloca na, entre aspas, autorização. Na verdade, o médico não autoriza o paciente sistêmico ao tratamento odontológico. O certo seria o médico avaliar o paciente, a condição do paciente, para que ele se submeta a um tratamento odontológico. Sabemos que mesmo com esta avaliação médica ou esta autorização médica, há risco de emergência. Então, o profissional
também deve conhecer esses riscos durante o atendimento. Por isso que a avaliação médica ela é pontual, mas nós devemos ter um controle durante o atendimento odontológico. Bom, mais um detalhe com relação aos protocolos é que alguns pacientes que têm uma condição neurológica, né, presente, alguma alteração neurológica, podem causar alguns danos físicos no cirurgião dentista. Então eu trago aqui algumas imagens de recursos que a gente pode estar usando durante a abordagem odontológica. Nós precisamos manter o paciente neurológico com a boca aberta, então nós usamos, por exemplo, uma dedeira de acrílico, né, confeccionada na hora para o cuidador, importante isso, né? O profissional também tem que ter recursos para a abertura de boca, e aí nós temos também ali, na imagem ao centro, os abridores de boca convencionais, e às vezes até recursos não muito comuns, mas uma espátula de madeira, né, uma espátula um pouco mais grossa, mais calibrosa, mas que serviria para manter a boca desse paciente especial neurológico aberta. Porque não pode o paciente, por exemplo, causar uma lesão por uma mordida, por exemplo. Bom, eu falei da Univale anteriormente, agora eu queria, na verdade, reforçar da onde que surgiu toda essa minha dedicação, essa minha formação em pacientes especiais. Na verdade, a nossa faculdade de odontologia foi criada em 1990 e dentro do currículo da odontologia foi a nossa disciplina, a disciplina de pacientes especiais foi contemplada, né? Inclusive na época eram só 3 faculdades em todo o Brasil. Hoje nós já temos várias outras disciplinas em faculdades, né, da região e do Brasil. E começamos com uma carga horária pequena, modesta, de 60 horas, né, 30 horas teóricas e 30 horas práticas. E depois, com as reformas curriculares, a nossa disciplina aumentou a carga horária, aumentando para a disciplina teórica 45 horas e a disciplina prática 90 horas. Então, houve um ganho, né, de carga horária, com isso contemplando uma gama maior de pacientes, né? Nessa mesma reforma curricular, nós, dentro da disciplina, nós atendíamos pacientes geriátricos e essa parte foi desmembrada pela criação da odontogeriatria, né? E atualmente a faculdade está organizando uma nova reforma curricular, com uma das mudanças a introdução da odontologia hospitalar. Então, isso nos deixa muito contentes e satisfeitos saber que esse paciente especial que eu citei no início, esse conceito de pacientes especiais, eles estão sendo atendidos, absorvidos em outras especialidades. Bom, eu trago aqui também a minha formação, só para mostrar para vocês que mesmo eu sendo um especialista na área de pacientes especiais, na época foi obtido por tempo de docência, nós não tínhamos pós-graduação na época, junto ao serviço público na APAE de Itajaí, por cerca de 3 anos, juntando um mestrado e um doutorado em Biologia e Patologia Bucodental, além da experiência no serviço público, eu quero dizer para vocês que não é necessário que a gente seja um super profissional. Claro, a gente foi agregando esse conhecimento, mas penso que se nós tivermos uma filosofia de trabalho, uma metodologia de abordagem ao paciente especial, nós não precisamos ter uma formação tão grande como a que eu relatei agora. Então, o que é importante para que a gente atenda o paciente especial, né? É justamente relembrar da nossa filosofia da disciplina, da FAOV, né, da odontologia, baseado na anamnese, baseado
no prontuário desse paciente, em explorar todas as informações necessárias, né? Avaliar o risco médico. A gente sabe que esse é um grande problema para os colegas, pela falta de experiência, de visão mais sistêmica, mas é importante que a gente saiba qual é o risco desse paciente, o risco médico, né? E se esse paciente estiver compensado, a gente então vai estabelecer os protocolos aplicados a essa condição especial dele. Então o tratamento odontológico não pode ser feito sem antes a gente saber se ele está devidamente compensado, a sua terapêutica em dia, as manifestações da sua doença sistêmica não estão ocorrendo. Então aí a gente pode trabalhar com bastante segurança. Eu incluí também o acolhimento, porque o acolhimento ele aproxima mais o paciente do cirurgião dentista, né? Nós não precisamos ser muito formais, nós podemos ser mais próximos do paciente, né? E com isso mostrar um certo carinho, uma certa atenção com ele. Coloquei também ali embaixo o trabalho multitransdisciplinar. Nós não podemos atender um paciente especial sem ter uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? E é claro que diante disso tudo, o que a gente quer? Promoção de saúde, né? Então, essa é a filosofia. Então, como eu falei, não é necessário a gente trabalhar em cima de formações muito sofisticadas, nós temos que ter uma filosofia de trabalho. Bom, também dentro da universidade, devido a essa proximidade com o serviço público, nós desenvolvemos algumas pesquisas. Eu trouxe três temas aqui, 3 tópicos, né? Que nós temos muito mais pesquisas, mas essas 3 me chamam a atenção porque foram pesquisas que nós fizemos que foram úteis para mudar alguma situação, por exemplo, na saúde de Itajaí. Então, esse primeiro trabalho, a avaliação da condição bucal de pacientes oncológicos antes da quimio e radioterapia, esse trabalho foi feito ano passado e nós encaminhamos os resultados para a gestão atual, que nos comunicou que vai usar esses resultados para sugerir ao Hospital Marieta Conder-Bornhausen que se tenha uma sala específica, um espaço para atendimento ao paciente com quimio, que vai se submeter à quimio e radioterapia. Um outro trabalho importante foi o levantamento da condição bucal de idosos de um asilo da cidade, onde nós identificamos algumas lesões pré-cancerígenas e elas foram então tratadas. E por último, outro trabalho de relevância foi a condição bucal de alunos da APAE associadas com as cardiopatias. Então nós fizemos um trabalho, identificamos um grupo de alunos com síndrome de Down que tinham cardiopatias e que mereciam uma atenção odontológica mais apurada, pelo risco das infecções cardíacas. Bom, finalizando essa parte relacionada à Univale, a gente também gostaria de deixar claro que o CEL recebe acadêmicos e é um local muito importante para a formação desses acadêmicos. E nós temos acadêmicos da residência multiprofissional, nós tivemos acadêmicos do Gradua SUS e pensamos que é importante ampliar essa presença do aluno no CEL, devido à riqueza de experiências e vivências lá nessa instituição. Bom, eu quero finalizar essa primeira parte, logo após a gente vai passar alguns casos clínicos. Eu queria só colocar essa realidade que a gente tem em Santa Catarina. Então, não adianta a gente trabalhar com paciente especial, estimular os colegas, se a gente vê, por exemplo, que no estado nós temos ainda somente 25 especialistas. Claro que
o profissional pode trabalhar com paciente especial sem ser especialista. Eu acho que é importante que ele tenha aquele amor, aquela dedicação, mas nós precisamos de mais especialistas, né? Lembro que em 2008 nós tínhamos 12 especialistas, hoje a estatística de fevereiro de 2016 nós temos 25 especialistas, então é muito pouco. Nós precisaríamos ter mais colegas com formação na área, né? Precisaríamos de fomento, muitas vezes, de serviço público, enfim, né? Então, infelizmente, é uma realidade que ainda está muito aquém do que a gente esperava. Bom, eu vou passar agora aos casos clínicos. São algumas imagens que a gente vai comentar, né? Que eu havia já falado no início. Não, na verdade, não vou passar para vocês protocolos prontos. Eu vou comentar algumas situações, porque, na verdade, muitas vezes a gente acaba aprendendo na hora, aprendendo com o paciente sobre como abordá-lo, né? Então, eu tenho aqui uma paciente. Uma pena que eu tive que colocar a tarja preta, mas se fôssemos tirar os olhos dela, estariam nos dizendo alguma coisa de felicidade que ela estava tendo nesse momento. Então é uma paciente que tem microcefalia. Vocês podem observar que ela tem dentes embaixo daquele tártaro todo, né? Então esse tártaro ali é um tártaro, como eu costumo dizer, tártaro de uma vida, porque nunca foi removido. E são tártaros enormes. E como é que foi feito isso? Eu não usei um ultrassom, eu usei as curetas. Então, se vocês observarem na foto à direita, onde já não tem mais tártaro, existe uma área avermelhada, né? A gengiva dela é onde estava o tártaro que foi removido. Bom, o próximo slide, ele vai mostrar uma condição também de adequação bucal. Só que esse primeiro caso, existe uma diferença entre o segundo. Esse primeiro caso, o cuidador, ele é uma pessoa importante nesse caso. E nós observamos que essa paciente nunca teve o cuidado adequado do cuidador, que era a mãe. A mãe reclamava que não conseguia escovar os dentes da criança, né? E, na verdade, foi feita essa raspagem e depois de uns 3 ou 4 meses, tinha voltado tudo. Não com a mesma intensidade, mas ela já estava com o tártaro novamente. Então, toda vez que nós formos trabalhar com o paciente especial, o paciente com deficiência mental, nós temos que pensar também no cuidador. É ele que vai cuidar desse paciente ou não. Então vejo que nesse outro caso, também a tarja ali protege os olhos, mas a criança estava com seus olhinhos bem atentos ao profissional. Eu fiz a escovação, nós usamos ali um abridor de boca, o famoso sorvetão, né? E, na verdade, às vezes o que precisa só para o paciente é isso, é uma escovação. É uma remoção de tártaro, e eu vejo que às vezes o profissional não consegue fazer isso. Esta paciente é uma menina, ela tem traqueostomia e ela tem uma sonda de gastrostomia, né? É sempre interessante, importante observar que eu estou com o dedo próximo da bochecha, né, no músculo bucinador, justamente para abrir a boca e nunca deixar o dedo sobre o contato oclusal. Isso é uma regra básica, né? Eu, claro que no início já levei muitas mordidas, mas a gente acaba aprendendo. Então, nunca colocar o dedo sobre o contato oclusal. E a minha preocupação era justamente se ela poderia me morder ou não. E aí eu fiz um teste. Eu coloquei o dedo e ela tinha uma mordida aberta, então não houve risco de ocorrer uma mordida, né? Então, são 2 casos que eu trouxe, justamente para mostrar que o primeiro, o cuidador precisava estar mais presente. O segundo, o cuidador estava extremamente ao lado da criança. Então a gente vê a diferença da qualidade bucal, né? Bom,
Qual é o preço de um sorriso? Continuando, né? Eu tenho aqui uma paciente com síndrome de Down, né, que precisou de uma reabilitação. Então nós fizemos uma prótese fixa, né, e colocamos a prótese e nós vemos que ela teve, né, mudou bastante o aspecto, né, facial dela. Tá? Pena que novamente a tarja está protegendo, mas quando ela sorri, ela fecha o olho. E quando ela fecha a boca, ela abre o olho. Eu não sei, isso talvez uma coordenação, né? Problema de coordenação. Mas de qualquer forma, o importante é que o sorriso dela foi restabelecido. Tá? Aqui outra paciente, uma paciente com algumas características, alguns detalhes dentais, né, que a gente pode observar. Ela tem uma fratura de incisivo central, superior e inferior. Ela tem uma cicatriz extrabucal na região de mento. E nós fizemos então uma reconstituição. E por essa imagem, até provocaria vocês em tentar adivinhar que paciente, que tipo de patologia tem essa paciente. Na verdade, ela é uma paciente epilética. Né? Foi feita então a reconstrução dos incisivos, mas se ela não estiver compensada, ela vai ter crises novamente e provavelmente vai fraturar esses dentes. Então é importante também sugerir, intervir junto ao médico para que ajuste a dose de medicamentos, né, para evitar essas novas recorrências. Bom, no slide anterior eu coloquei o preço, qual é o preço de um sorriso. Agora aqui eu coloco qual é o preço de uma vida. Então esse slide aqui, ele é um slide um pouco triste, mas que eu vou usar para chamar a atenção de vocês. Essa paciente, do gênero feminino, 37 anos, casada, mãe, não fumante e não etilista. A história dela é a seguinte: ela procurou serviço com uma lesão ulcerada de bordo lateral de língua, que foi tratada inicialmente como uma lesão traumática de primeiro molar. 6 meses após, não houve uma regressão. Aí foi feito o encaminhamento para o CEL. Foi feita uma biópsia incisional, onde, pela quantidade de tecido, o diagnóstico saiu inconclusivo para o que a gente achava que era um carcinoma. Houve um diagnóstico de inflamação crônica. 1 mês após, fizemos nova remoção, agora uma remoção total, com o apoio, com o auxílio do cirurgião bucomaxilo, e toda a lesão foi removida. E, não para nossa surpresa, porque nós já estávamos suspeitando de um carcinoma, realmente houve o diagnóstico de carcinoma espinocelular. Então essa história, na verdade, é para reforçar que o diagnóstico dela, só voltando aqui, ela foi atendida em 2007, não consta ali, mas o diagnóstico dela saiu em outubro. Né? Então, em outubro de 2008, ela teve o diagnóstico definitivo. Então, quase 1 ano após uma lesão por carcinoma espinocelular. Dali por diante, nós iniciamos um processo de encaminhamento para o setor de cirurgias e em fevereiro de 2009 é que ficamos sabendo que o processo dela ainda estava engavetado, estava parado. Eu lembro que eu comentei com a paciente de procurar urgentemente uma forma de se fazer a cirurgia e ela então conseguiu um contato em São Paulo, no Hospital de Barretos, 2009, junho, 1 ano e meio após o diagnóstico. E a sequência disso tudo não foi muito feliz, né? Ela fez a cirurgia, a glossectomia parcial, já tinha metástases em linfonodos submandibulares e depois, mais à frente, em janeiro de 2009, ela começou com linfonodos no mediastino. E a gente sabe que linfonodo no mediastino, provavelmente metástase nessa região. E o que aconteceu depois? Ela foi a óbito. Nova, deixando um filho e marido. Então, eu coloquei no início
qual o preço de uma vida, porque às vezes na unidade básica, na atenção básica, se você não sabe, você não tem certeza ou confiança do que seja, encaminhe. O CEL tem um serviço de diagnóstico bucal, o CEL tem a equipe de pacientes especiais e cirurgia bucomaxilo. Então encaminhe para que a gente possa fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Esta semana tivemos um caso parecido. Um paciente agendado para julho e nós conseguimos antecipar fazendo a biópsia desse paciente e tendo o resultado na mesma semana. E eu, na minha área, fiz toda a adequação bucal para já esperar um tratamento quimio-radioterápico. Então, faz muita diferença 6 meses, 3 meses. 1 ano e meio foi o tempo que ela levou para falecer. Bom, eu estou encerrando a minha palestra, mas eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura. Esse semestre nós baixamos um artigo recente, 2016, para os nossos alunos, e eu deixo então para vocês, que é um artigo do Craig Sprenger, onde ele coloca que fazendo o tratamento de pacientes com necessidades especiais, uma importante parte do seu crescimento dental, de prática dental. Então ele coloca uma experiência de tratar pacientes especiais, é algo que vai engrandecer a sua formação e vai humanizá-lo ainda mais, vai tê-lo uma visão um pouco mais ampliada de saúde. E eu coloco no final então que, como uma mensagem, no final há sempre uma esperança, há sempre uma saída. Muito obrigado. Fico no aguardo então das perguntas